Nós estávamos acompanhando o transcorrer dessa sessão e eu saí rapidamente da comissão, que, aliás, está desenvolvendo um excelente debate. Logo mais estamos lá ouvindo a junta pericial, composta de 3 servidores dessa casa, e, na sequência, ouviremos os peritos assistentes, tanto da acusação quanto da defesa. O senador Humberto Costa certamente estará conosco nesse debate muito importante. Senador Humberto, eu acho que o que fica claro é que, primeiro, o trabalho, quando nós todos lemos, relemos, a gente percebe que o trabalho, de fato, ele explica o que é o déficit, ele explica o que é a meta fiscal, quando que a meta fiscal é aferida, mas, infelizmente, em alguns outros aspectos, procura criar novos conceitos e, a partir desses novos conceitos, dizer que não houve obediência à legislação. Aliás, tudo que é tão simples e lá naquela comissão se torna tão complicado, senador Jorge Viana, porque, veja, isso tudo que nós estamos falando, senador Otto, não é a primeira vez que acontece. Isso aconteceu em 2009, aconteceu em 2001, quando a meta foi mudada no meio do ano, no final do ano. E nunca teve problema nenhum, porque a meta ela é exigida para o ano inteiro. Ela pode ser perseguida durante o ano inteiro. Então, veja, isso aconteceu, repito, em 2009, 2001, e nunca houve criminalização. E hoje estão querendo tirar uma presidente da República por conta disso. Mas a gente tem usado muito a tribuna e o espaço da comissão, presidente, para falar das reais intenções daqueles que acabaram assumindo o poder da República, entrando pelas portas dos fundos. E eu creio que o pronunciamento, senador Jorge Viana, do presidente temporário e interino, senhor Michel Temer, num evento do agronegócio em São Paulo no dia de ontem, fica muito claro. O presidente interino disse que, abre aspas, que em determinado momento o governo irá tomar medidas impopulares e que não teme fazer isso, porque não tem pretensão eleitoral. Ora, senhor presidente, isso aqui, ele vem exatamente a calhar com aquilo que disse, o muito breve ministro do Planejamento do Brasil, senador Jucá, quando as gravações das conversas que ele teve com alguns correligionários seus foram divulgadas, que ficou muito claro, pedindo apoio dos outros partidos para a necessidade de apoiar a posse do senhor Michel Temer. E ele dizia, como é que nós vamos fazer a reforma previdenciária com alguém que foi eleito democraticamente? Não, nós temos que pegar alguém que não tenha sido eleito pelo povo, porque essa pessoa, sim, terá condições de encaminhar tudo aquilo que é ruim. Veja, e agora ontem foi o senhor Michel Temer que disse, em determinado momento o governo irá tomar medidas impopulares e que não teme fazer isso porque não tem nenhuma pretensão eleitoral. Veja, senhor presidente, como que se fosse uma verdade que o Brasil só pode superar a crise retirando direitos de trabalhadores, fazendo a reforma da Previdência. Não, nós temos muitos e vários outros caminhos a ser seguido, como, por exemplo, o problema do Brasil não é o déficit primário, esse não é o problema. O problema do Brasil é o nível de endividamento e quanto o pagamento dos serviços, o pagamento dos juros das dívidas consome do poder público. E nós sabemos que o consumo dos recursos públicos para bancar os serviços da dívida será maior ou menor de acordo com o tamanho das taxas de juros. Aliás, se a presidente Dilma começou a perder o apoio desse Congresso Nacional, foi exatamente durante o seu primeiro mandato, quando ela mudou a política econômica ortodoxa, quando ela começou a baixar as taxas de juros do país e colocando o Brasil no mesmo patamar dos juros praticados por todas as outras nações. Foi a partir desse momento, a partir daí, que ela começou a perder o apoiamento político do Congresso Nacional. Então, veja, passam para o povo que o problema do Brasil é a aposentadoria, que as pessoas, os trabalhadores, se aposentam muito cedo. O problema do Brasil, segundo eles, são as mulheres, somos nós, as mulheres brasileiras, que temos um nível de formação maior do que os homens.
mas que ganhamos 30% a menos nos nossos salários. E com muita luta conquistamos o direito a nos aposentar antes dos homens, porque cumprimos efetiva e diariamente uma tripla jornada de trabalho. Então, mas esse é o problema que eles enxergam da economia brasileira. As mulheres são um problema, por isso temos que perder esse direito de aposentar 5 anos antes. Não tem problema. Não tem problema, e agora eu não falo como senadora, falo como mulher. Tenho certeza que nós, mulheres, apoiaremos essa medida se o Estado brasileiro cumprir o seu papel constitucional, qual seja, de cuidar das crianças, de garantir-lhes escola desde a creche, desde o primário, senhor presidente, mas não cumpre. Então é a mulher, a mãe de família, a companheira, a mãe, que desenvolve essas atividades sem nenhuma remuneração. Todos os dias a mulher que trabalha fora e passa, antes de sair de casa, Vossa Excelência sabe da realidade, senador Jorge Viana, ela limpa a casa, ela faz comida para deixar tudo pronto. Então é por isso que nós temos esse direito, mas não. Na visão desses que assaltaram o poder no Brasil, é preciso que se faça e se tome essas medidas que eles consideram impopulares. Veja, a presidente Dilma está aqui respondendo por um processo de impeachment porque disseram que no período dela houve muita gastança. Houve muita gastança para garantir o aumento real do salário mínimo, gastança para garantir o Bolsa Família, gastança para garantir o Luz para Todos, senador Jorge Viana, que é fundamental para o Brasil, mas sobretudo para a nossa região, onde uma parcela importante vive nas pequenas e distantes comunidades rurais, nos beiradões, como nós chamamos, e que nunca tinha tido uma geladeira, não sabia o que era tomar uma água gelada. E hoje tem uma geladeira, conserva o seu peixe, conservam a sua carne e bebem água gelada, graças ao programa Luz para Todos, mas eles diziam que essa era a gastança. E agora? O que foi que fizeram? Aprovaram no Congresso Nacional, impondo a maioria que eles formaram aqui, no Senado e na Câmara dos Deputados, um déficit orçamentário na ordem de 170 bilhões de reais, sem nenhuma explicação, Aquilo foi um cheque branco, mas agora nós estamos entendendo e percebendo o porquê eles tiveram que aprovar um déficit desse tamanho, que era para fazer a demagogia. A demagogia enquanto anda o processo de impedimento da presidente Dilma. A demagogia enquanto não ocorrem as eleições municipais e a renegociação com os governadores dos estados, que, segundo o governo anterior da presidente Dilma, deveria consumir em torno de 20 bilhões de reais, passará a consumir mais de 50 bilhões de reais para favorecer quem? Para favorecer os estados ricos em detrimento dos estados pobres. Então, senador Jorge Viana, nós estamos coletando, senador Humberto, nós estamos coletando aqui uma assinatura de todos os senadores para apoiar os governadores dos nossos estados, que estão pedindo, em relação a essa negociação que o governo federal fez com os estados e que nossos governadores sabem que isso beneficia os estados mais ricos do país, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, os nossos governadores dos nossos estados estão solicitando uma liberação superior a 8 bilhões de reais. Pois nós vamos coletar as assinaturas desses 14 estados para o senhor Michel Temer liberar, porque não é certo, como eles dizem, fazer a bondade com o chapéu alheio. Não é possível que os nossos estados, que mantiveram um nível de endividamento seguro, muitas vezes em detrimento da execução de programas importantes, da execução de obras importantes de infraestrutura, mas para garantir a governabilidade da dívida pública estadual. Então, veja, é isso que está acontecendo no Brasil, mas as pessoas vão perceber que o que eles querem realmente, primeiro, é privatizar aquilo que não conseguiram privatizar na época do ex-presidente Fernando Henrique e tirar os direitos dos trabalhadores. Senador Paim, que preside a nossa frente parlamentar, com muita competência, senador Paim, sobe a essa tribuna com muita frequência para ler a quantidade dos projetos de leis que aqui tramitam. Mas o principal deles é aquele muito simples, que flexibiliza a CLT. Que flexibiliza. Aliás, tentaram aprovar e nós não permitimos. Então, essa luta, e cada dia vai ficando mais claro para a população, espero que ainda haja tempo de nós darmos um basta a essa verdadeira sangria que o Brasil está vivendo, que não vem de nenhuma operação
Não vem de nenhuma operação, não. Vem desse governo que assumiu provisória e interinamente o governo e que só age contra os direitos das mulheres, os direitos dos trabalhadores. Aliás, para eles parece que não existe mulher com competência nesse país, porque tiveram a capacidade de formar um ministério sem que lá tivesse uma mulher. É lamentável que isso esteja acontecendo. Muito obrigada, senador Jorge.